pouco aí sobre a prova do Enem, as características que tem essa prova que podem ajudar na preparação. Basicamente a prova envolve vocabulário e gramática. O vocabulário, a dica que eu dou é que esse vocabulário pode ser mapeado em torno daquele nível de inglês básico, é o inglês primário, por exemplo, verbos como think, talk, see, go, verbos básicos, verbos relacionados a sentido, por exemplo, como see, hear. O outro aspecto relevante também na prova, saindo do vocabulário, é a gramática. Gramática tem uma dica muito boa que pode ajudar na preparação, que é dividir entre tempos verbais, ou seja, presente, passado, futuro, dando uma ênfase aí àquela atenção que tem que ser dada mesmo à questão dos verbos irregulares. Então, é importante, tudo que se aprende lá no vocabulário, por exemplo, considerando como fator aí relacionado ao verbo, no presente, passado e particípio, conhecer uma palavra, verifica se essa palavra pode ser verbo, substantivo, verifica se é um verbo, verifica se é irregular. Isso é importante, isso é muito importante e mostra inteligência e compreensão na hora de estudar a língua. Em relação à gramática, saindo dessa questão do tempo verbal, como eu disse, a gramática a gente divide em duas partes, tempo verbal e a outra parte que eu costumo chamar de o básico, ou a parte de base. O que é a parte de base? É o conhecimento mínimo que o candidato tem que ter e faz uma diferença muito significativa na interpretação, que é a noção de preposições, pronomes, conjunções. Faz toda a diferença. O cara conhecer uma coisinha básica como after, depois, before, antes, porque quando ele estiver lendo um texto, um acontecimento que ocorreu ali antes ou depois, na alternativa vindo em português mesmo, fará uma grande diferença na hora de interpretar, de contextualizar. O interessante é pegar as provas. Essa é a fonte mais prática da prova, para você ter uma referência. Pegar as provas anteriores, observar que essas provas elas têm um modelo, que elas têm uma inteligência. Essa inteligência da prova, por exemplo, falando da prova do Enem, se revela muito no enunciado. A prova do Enem tem enunciados muito clássicos, específicos, são enunciados longos, enunciados que já encaminham e selecionam aspectos que são importantes do campo informativo do texto ou discursivo. São perguntas muito boas. As perguntas, elas já mostram a assinatura, elas já mostram ali o que fica a marca do próprio examinador, o que ele quer daquele texto. É muito importante ficar atento às perguntas da prova. Bom estudo, boa prova, se preparem e voltem para dar um abraço.